Você já parou para se perguntar por quê, em meio a tantas pregações e cultos, algumas pessoas parecem ter encontrado algo diferente? Algo que não depende de eventos grandiosos ou estruturas religiosas. Existe uma tradição dentro do cristianismo que foi silenciada, esquecida e às vezes até perseguida, mas que nunca desapareceu completamente. É a tradição dos místicos cristãos, homens e mulheres, que descobriram um segredo profundo, que o reino de Deus não está em templos construídos por mãos humanas, mas dentro do próprio coração humano. Durante séculos, enquanto a cristandade se expandia através de impérios e catedrais, alguns cristãos viviam sua fé de forma completamente diferente. Eles buscavam não o Deus das multidões, mas o Deus do silêncio interior. E o que eles descobriram foi tão revolucionário que muitos de seus ensinamentos foram silenciados pela própria igreja que professavam servir. Imagine que tudo o que você aprendeu sobre buscar a Deus pudesse ser completamente transformado. Imagine descobrir que há uma dimensão do cristianismo que vai muito além de doutrinas e rituais. Uma dimensão onde a presença de Deus não é apenas acreditada, mas experimentada de forma tão real quanto o ar que você respira. Esta é a promessa dos místicos cristãos. A palavra místico vem do grego místicos, que literalmente significa aquele que fecha os olhos, ou aquele que se fecha ao mundo exterior. Simplesmente descrevia aqueles que buscavam Deus através do silêncio interior, da contemplação profunda, da experiência direta do divino. Para os místicos cristãos, Deus não era apenas um conceito teológico a ser estudado, mas uma presença viva a ser experimentada. E aqui está algo fascinante. O cristianismo dos primeiros séculos estava repleto dessa dimensão mística. Os apóstolos e os primeiros seguidores de Jesus não apenas acreditavam em Deus, eles experimentavam uma união profunda com Cristo. Paulo não estava sendo poético quando escreveu: "Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim", em Gálatas 2:20. Ele estava descrevendo uma experiência real de transformação interior. Jesus mesmo deixou essa verdade absolutamente clara. Em Lucas 17:21, quando os fariseus perguntaram quando viria o reino de Deus, ele respondeu: "O reino de Deus está dentro de vós. Não está em Jerusalém, não está em templos magníficos, está dentro." Esta é a essência do misticismo cristão, a descoberta de que o divino habita no interior do ser humano. Para entender as raízes do misticismo cristão, precisamos voltar ao século 3 e 4, às áridas paisagens do Egito. Os padres do deserto, homens e mulheres que abandonaram as cidades, buscavam algo que as igrejas urbanas não podiam oferecer: o encontro direto com Deus no silêncio absoluto. Antônio, o Grande, nascido por volta do ano 250, é considerado o pai do monasticismo cristão. Quando Cristo disse: "Vende tudo o que tens", Antônio entendeu que isso não era apenas sobre caridade externa, mas sobre desapego interior. Ele percebeu que o maior templo estava dentro do coração humano. Antropólogos culturais explicam que a vida nas cidades do Império Romano no século III era caótica e barulhenta. Para aquela sociedade que estava testemunhando a cristianização rápida, a religião estava se tornando externa, ritualística, ligada ao poder político. Os padres do deserto representavam uma reação radical. Eles diziam: "Vocês podem ter suas catedrais e hierarquias. Nós queremos apenas Deus." Evagrio Pôntico, que viveu de 345 a 399, desenvolveu uma teologia profunda da oração contemplativa. Ele escreveu algo essencial: a oração verdadeira é a união da mente com Deus. Não é falar palavras ou fazer petições, é tornar-se um com o divino em silêncio profundo. As práticas desses monges eram surpreendentemente semelhantes à meditação contemplativa moderna.
Eles sentavam em silêncio por horas, focando no coração, repetindo o nome de Jesus, entrando em estados profundos de quietude. Macário do Egito falava constantemente da luz interior do Espírito Santo, descrevendo experiências onde sentia seu coração literalmente iluminado por dentro. Os desertos do Egito, onde esses místicos viviam, não eram apenas locais geográficos, eram espaços de transformação espiritual. A região de Sétes, conhecida hoje como Wadi El Natrum, fica a aproximadamente 90 quilômetros a noroeste do Cairo moderno. Era um vale árido, onde a temperatura ultrapassava 40 graus Celsius durante o dia. Arqueólogos descobriram restos de centenas de pequenas celas, onde esses monges viviam. Para aquela época, isso era revolucionário, porque a cultura romana valorizava a vida urbana e o conforto. Mas os padres do deserto descobriram que no silêncio absoluto, longe de todas as distrações, a mente se acalmava, o coração se abria e a presença de Deus se tornava palpável. Mas aqui vem a revelação que muda tudo. Deus não é apenas um objeto de fé, ele é uma experiência vivida. Esta distinção é crucial. A religião institucional nos ensina a crer em Deus, a obedecer a Deus. Mas os místicos descobriram como experimentar Deus diretamente. Paulo entendia isso profundamente. Em 1 Coríntios 6:17, ele escreveu: "Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele." A palavra grega para unir é kolau, que significa colar, fundir, tornar-se indistinguível de. Paulo falava de uma união real, uma fusão de consciências. E esta experiência não era reservada para apóstolos especiais. Jesus deixou isso claro em Mateus 6:6. "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto." A palavra grega para aposento é tameion, um lugar escondido, íntimo. Jesus ensinava que o verdadeiro encontro com Deus acontece no santuário interior do coração. Especialistas em linguística bíblica explicam que quando Jesus falou sobre o Pai que está em secreto, ele usou a palavra grega kryptos, de onde vem nossa palavra cripta. O divino está oculto porque está além dos sentidos externos. Só pode ser encontrado quando nos voltamos para dentro. Teresa d'Ávila, a grande mística espanhola do século XVI, descreveu a alma humana como um castelo de cristal, e no centro mais profundo habita o próprio Deus. Em seus escritos, ela relata momentos onde sua consciência se expandia de tal forma que não conseguia distinguir onde terminava seu ser e onde começava Deus. João da Cruz escreveu: "Para chegares ao que não sabes, deves ir por um caminho que não sabes." A mente racional precisa ser transcendida para experimentarmos o divino diretamente. Não é acumular mais conhecimento, mas esvaziar-se até que reste apenas a experiência pura da presença divina. Aqui chegamos a uma das curiosidades mais reveladoras. Muitos dos maiores místicos foram perseguidos ou até executados pela própria Igreja. Por quê? Porque suas experiências representavam uma ameaça à estrutura institucional. Se cada pessoa pode experimentar Deus diretamente, se o reino de Deus está dentro de cada coração, então, para que servem as hierarquias eclesiásticas? Para que servem os rituais obrigatórios? Para que serve o controle institucional? Mestre Eckhart, que viveu de 1260 a 1328, pregava que havia uma centelha divina dentro de cada alma que era idêntica a Deus. Quando essa centelha desperta, a pessoa percebe que nunca esteve separada de Deus. 2 anos após sua morte, o Papa João XXII condenou várias de suas proposições. Ainda mais trágico foi o caso de Marguerite Porete, uma mística francesa do século XIII. Ela escreveu sobre a liberdade da alma que se une completamente a Deus, transcendendo regras porque está diretamente guiada pelo Espírito Divino interior.
Em 1310, ela foi queimada viva como herege em Paris. Seu crime? Ensinar que cada pessoa poderia experimentar união direta com Deus sem mediação eclesiástica. Para entendermos isso, naquela época a Igreja Católica estava no auge de seu poder temporal. O contexto cultural explica que a religião não era apenas espiritual, era a estrutura que mantinha toda a sociedade medieval unida. Documentos da Inquisição revelam que o verdadeiro medo não era que os místicos ensinassem falsidades, mas verdades que minavam a necessidade da instituição. Enquanto no Ocidente a Igreja frequentemente suprimia a dimensão mística, no Oriente cristão ela foi preservada através de uma tradição conhecida como hesychasmo. A palavra vem do grego hesychia, que significa quietude ou silêncio. O Monte Athos, uma península que se estende por 50 quilômetros no Mar Egeu, tornou-se, desde o século IX, um santuário da espiritualidade ortodoxa. Essa região abriga 20 mosteiros até hoje. Os hesychastas desenvolveram uma técnica específica chamada oração de Jesus, repetindo continuamente: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador, sincronizada com a respiração e focando no coração físico. Gregório Palamas, teólogo hesychasta do século XIV, escreveu sobre monges que experimentavam a luz tabórica, a mesma luz que envolveu Jesus na transfiguração. Palamas argumentava que essa luz não era alucinação, mas a própria energia divina, tornando-se perceptível à consciência humana purificada. Especialistas modernos ficam impressionados com a sofisticação dessa abordagem. Postura corporal específica, controle respiratório, atenção focada e repetição de frase sagrada, elementos de meditação profunda efetiva. Documentos preservados revelam que alguns hesychastas praticavam por décadas até alcançarem estados onde a oração se tornava verdadeiramente contínua, cumprindo literalmente o mandamento de Paulo em 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Tanto a verdade espiritual quanto a experiência dos místicos confirmam algo que deveria estar no coração do cristianismo. Não somos apenas servos de um Deus distante. Há algo de Deus dentro de nós. Uma presença que Paulo chamava de Cristo em vós, a esperança da glória, conforme Colossenses 1:27. A palavra grega que Paulo usa é mysterion, mistério. Há um mistério central que precisa ser experimentado. Cristo não está apenas no céu, mas habita dentro de cada crente. Esta não é uma presença simbólica, mas real. Para aquela época e cultura, isso era revolucionário. O judaísmo ensinava que Deus era transcendente, completamente separado. Mas Paulo proclamava: o divino habita dentro do humano. A separação é ilusória. Jesus ensinou exatamente isso. Quando disse em João 10:30, eu e o Pai somos um, os fariseus quiseram apedrejá-lo. Mas Jesus citou o Salmo 82:6. Não está escrito, vós sois deuses. Jesus estava dizendo que a união com Deus que ele experimentava não era exclusiva dele, mas o destino de todos. Especialistas em grego explicam que a palavra em eu e o Pai somos um, é ren, que significa um em essência, não apenas propósito. Jesus declarava uma união ontológica com o divino. Os místicos levaram isso a sério. Para eles, o caminho cristão era sobre despertar para a realidade de que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Era uma transformação de identidade, onde a pessoa deixa de se identificar com o ego separado e desperta para a sua verdadeira natureza como habitação do divino. Quando Jesus falou com Nicodemos sobre nascer de novo, em João 3, ele descrevia precisamente esse processo de transformação. A expressão grega genet anothen tem duplo significado: nascer de novo e nascer do alto.
Jesus dizia que o verdadeiro nascimento espiritual é simultaneamente um novo começo e um despertar para nossa origem divina. Os místicos compreendiam que esse novo nascimento era um processo contínuo. Teresa d'Ávila descrevia 7 moradas no castelo interior da alma, cada uma representando um estágio mais profundo de união com Deus. João da Cruz escreveu sobre 2 noites. Na primeira, apegos aos prazeres externos são purificados. Na segunda, até as consolações espirituais são removidas. A pessoa fica completamente nua diante de Deus, e é nesse abandono que a união mais profunda acontece. Para aquela época, essas descrições eram revolucionárias, porque mostravam que a vida espiritual não era sobre seguir regras, mas sobre transformação completa do ser. Antropólogos culturais explicam que, enquanto a maioria via religião como obrigações externas, os místicos falavam de uma jornada interior de morte e renascimento. Como exatamente os místicos alcançavam essas experiências? Eles tinham métodos específicos desenvolvidos através de séculos. A Lectio Divina era uma prática central. Ler a Escritura lentamente, Lectio, refletir profundamente, meditatio, responder em oração, oratio, e descansar em silêncio, contemplatio. O objetivo não era entender intelectualmente, mas permitir que a palavra transformasse a consciência. A oração centrante envolvia escolher uma palavra sagrada como âncora para manter a atenção na presença de Deus. Quando pensamentos surgiam, a pessoa retornava à palavra. Com prática repetida, a mente se acalmava e contemplação pura emergia. Os exicastas combinavam a oração de Jesus com técnicas de respiração, focando no coração físico. Documentos do Monte Athos descrevem monges que praticavam por décadas até que respiração, batimento cardíaco e oração se tornassem uma coisa só. Neurocientistas modernos estudaram praticantes dessas técnicas e descobriram algo fascinante. Práticas contemplativas produzem padrões cerebrais similares independentemente da tradição. Há aumento de ondas teta e gama, associadas com consciência expandida, a diminuição no córtex parietal, que mantém nossa sensação de separação. O resultado é uma experiência neurológica real de união. Isso não reduz a experiência mística a estados cerebrais, mas confirma que os místicos acessavam algo real, mensurável. Como Evagrio Póntico escreveu, se você é teólogo, você orará verdadeiramente, e se você ora verdadeiramente, você é teólogo. Experiência direta e entendimento profundo são inseparáveis. Como distinguir experiências místicas autênticas de ilusões? Os próprios místicos desenvolveram critérios claros. Teresa d'Ávila dizia que a autenticidade não é medida pela intensidade do êxtase, mas pelos frutos na vida da pessoa. Se alguém tem visões, mas se torna orgulhoso ou desapegado dos outros, essas experiências não vieram de Deus. Jesus estabeleceu esse critério em Mateus 7:20. Pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos autênticos incluem humildade crescente, amor mais profundo, paciência maior, compaixão expandida, os frutos do Espírito que Paulo listou em Gálatas 5:22. João da Cruz advertia contra golosinas espirituais, o desejo de experiências elevadas e fenômenos extraordinários. O místico maduro continua fielmente mesmo sem experiências especiais, apenas com fé nua e amor puro. Historiadores notam um padrão. Quanto mais profunda a união com Deus, mais simples e humilde se tornava a vida externa. Francisco de Assis, após experiências místicas profundas, vivia entre leprosos, servindo os rejeitados. Teresa d'Ávila era uma administradora prática apesar de seus êxtases. Místicos autênticos não fogem do mundo, eles o servem com amor mais profundo. Descobertas modernas em neurociência e física estão validando aspectos da visão mística.
Neurocientistas como Andrew Newberg estudaram cérebros de contemplativos e descobriram mudanças mensuráveis durante oração profunda. A área que nos faz sentir separados diminui sua atividade, resultando em experiência genuína de união. Isso confirma que algo real está acontecendo. Psicólogos como William James estudaram experiências místicas e identificaram características universais: sensação de união, percepção de verdade profunda, qualidade noética, transitoriedade e inefabilidade. Essas experiências são psicologicamente válidas e transformadoras. Físicos quânticos descobriram que, no nível fundamental, tudo está interconectado de formas que desafiam nossa compreensão de separação. Partículas entrelaçadas permanecem conectadas instantaneamente. Alguns físicos especulam que consciência pode ser fundamental à realidade. Essas descobertas abrem espaço para a visão mística em uma cosmovisão científica. O que tudo isso significa para cristãos hoje? O cristianismo místico oferece algo que muitas formas contemporâneas de religião não oferecem: profundidade real, transformação genuína, experiência direta. O cristianismo moderno frequentemente se divide em extremos problemáticos: liberalismo, que reduz fé à ética social, ou fundamentalismo, que reduz fé a crenças corretas. Os místicos oferecem um terceiro caminho: fé como encontro transformador com o Deus vivo, que está simultaneamente além de tudo e dentro de tudo. Hoje vivemos em um contexto onde religião é privatizada e vista como irrelevante. Os desafios são diferentes. Não opressão religiosa, mas vácuo espiritual. Não dogma excessivo, mas relativismo sem fundamento. As práticas contemplativas desenvolvidas pelos místicos oferecem ferramentas poderosas para a vida moderna. Em um mundo de distração constante, a oração centrante ensina a atenção profunda. Em uma cultura de individualismo extremo, a experiência mística nos reconecta com a unidade fundamental. Em uma era de materialismo superficial, a contemplação nos abre para dimensões transcendentes. E aqui chegamos ao coração de tudo. O convite que os místicos receberam é oferecido a você agora, neste momento. O reino de Deus, que Jesus disse estar dentro de vós, não estava apenas dentro deles. A união que Paulo experimentou não era privilégio apostólico. A luz que os exicastas viam não brilha apenas no Monte Atos. Deus está esperando no silêncio do seu coração. Não esperando para ser encontrado no futuro, mas esperando para ser percebido agora, no presente eterno. A presença que os místicos descobriram não é distante ou difícil, é a coisa mais próxima de você, mais íntima que sua própria respiração. Mas para perceber essa presença, algo precisa acontecer. A mente barulhenta precisa se aquietar. O ego, que constantemente busca e teme, precisa relaxar. As camadas de condicionamento precisam ser deixadas de lado. Esta não é obra que você faz sozinho. Esta é a graça extraordinária. A transformação é obra de Deus. Como Jesus disse em João 6:44, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. A união mística não é conquista humana, é dom divino. Mas é um dom que precisa ser recebido com abertura e prática. Concretamente, como começar a explorar essa dimensão mística? Não estou falando de se tornar monge, mas de integrar práticas contemplativas na vida comum. Comece com silêncio. Apenas 10 minutos por dia, sentando em quietude, sem fazer nada. Apenas estando presente. Parece simples, mas é desafiador para mentes modernas. Quando pensamentos surgirem, não lute contra eles. Simplesmente perceba e retorne à presença. Pratique Lectio Divina. Escolha uma passagem curta, leia devagar. Deixe uma palavra capturar sua atenção. Permaneça com ela. Deixe-a penetrar além do intelecto. Não tente analisar, apenas receba. Experimente a oração centrante.
Escolha uma palavra sagrada, representando seu consentimento à presença de Deus. Sente-se, feche os olhos, introduza a palavra. Quando perceber pensamentos, retorne gentilmente. Faça isso 20 minutos diariamente. Cultive consciência durante atividades cotidianas. Contemplação não é apenas para oração formal. Ao lavar louça, esteja presente para a sensação de água. Ao caminhar, sinta cada passo. Ao falar com alguém, ouça com todo o seu ser. O que acontece quando você persiste por meses e anos? Os místicos prometem transformação profunda. Você experimenta mais paz, não dependente de circunstâncias. Compaixão surge naturalmente como expressão de ver a conexão entre todos os seres. Coisas que irritavam perdem poder sobre você, não porque reprime emoções, mas porque sua identidade muda. Você se desidentifica do pequeno ego e desperta para sua verdadeira natureza em Cristo. Momentos de união consciente com Deus começam a acontecer. Breves no início, mas se tornam mais frequentes e profundos. Mesmo quando não experimenta a união consciente, você carrega certeza crescente da presença constante de Deus. Sua leitura das Escrituras muda completamente. Passagens que pareciam abstratas revelam profundidades nunca vistas. Você percebe que a Bíblia inteira aponta para essa união que os místicos viveram e que você está começando a experimentar. Talvez a transformação mais profunda seja esta: você deixa de viver da religião do medo e desperta para a religião do amor. Você percebe que Deus nunca esteve distante, nunca esteve julgando. Deus sempre esteve aqui, dentro de você, sendo a própria vida que está vivendo sua vida através de você. E mesmo depois de toda essa jornada, o mistério permanece. Na verdade, se aprofunda. Quanto mais você conhece Deus experiencialmente, mais percebe que Deus é infinitamente maior do que qualquer conceito pode capturar. Esta é a sabedoria paradoxal dos místicos. O verdadeiro conhecimento de Deus é saber que Deus é incognoscível. A verdadeira união é perceber que nunca houve separação. O verdadeiro despertar é descobrir que você já estava desperto, apenas havia esquecido. Como Agostinho orou: tu estavas dentro de mim, mas eu estava fora, e era lá fora que te procurava. Os místicos cristãos descobriram o que Jesus, Paulo e João sempre ensinaram, mas que foi esquecido: que o cristianismo não é primariamente sobre crenças corretas, mas sobre transformação de consciência, sobre despertar para sua verdadeira identidade como filho de Deus, sobre permitir que Cristo viva através de você. Esta tradição foi silenciada, mas nunca desapareceu. Como fogo sob cinzas, permaneceu viva através dos séculos, passada de coração a coração. E agora, neste momento de crise espiritual global, ela está ressurgindo, convidando uma nova geração a descobrir o que sempre esteve disponível: a experiência direta do divino dentro do humano. A pergunta final não é se esta tradição é verdadeira ou útil. A pergunta final é pessoal e urgente. Você está disposto a ir além de crenças sobre Deus para a experiência de Deus? Está disposto a deixar que tudo que você pensa que sabe seja transformado? Está disposto a descobrir quem você realmente é? Os místicos fizeram essa jornada antes de você. Eles deixaram mapas, práticas, ensinamentos, mas ninguém pode fazer a jornada por você. Como Jesus disse, você deve nascer de novo. Como Paulo escreveu: não mais você vivendo, mas Cristo vivendo em você. Como os padres do deserto descobriram, você deve entrar no silêncio e encontrar Deus esperando ali. A revelação que pode mudar sua visão sobre a fé tem 2000 anos, mas é eternamente nova, porque cada coração a descobre pela primeira vez. E essa descoberta, que você e Deus não estão separados, que o reino está dentro, que união é sua verdadeira natureza, essa descoberta transforma absolutamente tudo.
Que você possa ter coragem para essa jornada. Que você possa encontrar a presença divina que está mais perto de você do que você está de si mesmo. O mistério dos místicos cristãos não é deles. É seu. Sempre foi. Está esperando você descobrir.